Galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal React com FB Vascão. Vamos falar da treta que deu entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, onde o Cruzeiro se sagrou campeão, mas todos sabemos que foi uma polêmica, né? Teve confusões e que confusão que foi aquela final. E tá dando o que falar. Houve 23 expulsões, ouvi por aí dizer que foi a maior expulsão em um único jogo, mas vamos ver aqui na SPN que não é isso, tá? Vocês vão ver algumas informações aqui relevantes, que é bom você estar ligado e vamos juntos nessa. Segue aí meu canal, compartilha, ajuda meu canal a crescer e aí estamos juntos. Deixa eu botar aqui na SPN, dando os créditos todinho ao canal, tá? Temos sempre que dar o crédito aos canais que estão trazendo as principais notícias. Segue aí a SPN. Treta, vai? Vamos lá. Treta, vai? Porque repercutiu muito nas redes sociais, foram 23 expulsos, né? Pelo que eu tava vendo, não foi o recorde de expulsões em uma única partida. Acho que foi 36 num jogo da quarta divisão do Campeonato Argentino, se eu não me engano. Quinta divisão do Campeonato Argentino. Tem Nossa. imagens, não tem, Leão, as imagens? Podemos colocar, né? Não, é da Argentina. Temos imagens? Tem? Se não tiver, eu abro aqui. Manda aqui pra mim. Cuidado pra não derrubar o. Não, não Cuidado. derruba nada. Tá no YouTube. É perigoso no YouTube também se puxar. Também? Então não vou abrir. Mas não foi o recorde, mas foram 23 expulsos, né? Tudo começou ali depois que o Christian, ele tromba com o Everson, e aí o Everson fica pistola e vai com o joelho na cara. O Canansan coloca isso, né? Que a briga se iniciou a partir desse lance. E foram 23 expulsos ao total. Muito repercutiu nas redes sociais, que é muito provável que a gente terá punições devido a esse caso. Tem que Poderia ter. ser estendido a Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, outras competições. Mas, aí em contato com o Luciano Borges, em contato com o pessoal do TJD, primeiro será jogado no TJD de Minas Gerais. E depois, se passar pela primeira, segunda, e aí se for para a terceira instância, esse caso pode ir para o STJD, e aí a punição pode se ampliar. Mas, inicialmente, a punição só será feita no Campeonato Mineiro, no estadual. Então, não sei quanto número de jogos, isso vai ser jogado ainda, vai Não para a concordo. Procuradoria, mas será no Campeonato Estadual a punição, Quer não dizer, será por no Campeonato exemplo, Brasileiro. Na Concordo, prática não. ali, vai, de fato, nesse meio de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, tudo bem, foram 20? 23 expulsos. Não, galera, dá minha opinião logo aqui rapidinho, tá? Eu não concordo. Pra mim, a TSJD tem que entrar, tá? Tem que entrar, a CBF tem que se manifestar aí e punir como exemplo para todo o Brasil, não só no Campeonato Mineiro, não. O que aconteceu entre esses dois times faz parte do Campeonato Brasileiro. E se eles cismarem de brigar novamente no Campeonato Brasileiro, vai esperar acontecer? Não, 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 tem que servir de exemplo, tá? Minha opinião, tem que servir de exemplo, tem que punir, tira pontos, tá? Tira pontos aí, tira o mando de campo de 10 jogos, não sei, deixa os jogadores suspensos por punição, dá punição de 5 jogos para cada jogador e por aí vai. 23 expulsos, todo mundo pode jogar no Brasileiro Normal. Vou te dar um exemplo aqui. O Gustavo Marques, zagueiro do Red Bull Bragantino, que teve a fala machista contra a árbitro Dani Muniz, ele foi suspenso, e só que a punição dele será no Campeonato Paulista. Não será. Por isso que ele vai continuar atuando normal, tudo mais. Ele foi suspenso pelo Red Bull Bragantino por um jogo. Mas aí foi pelo Red Bull Bragantino, ele foi suspenso. Sim. No Campeonato Paulista, a punição do Gustavo Marques será apenas no estadual. Não vai ser estendida para o Campeonato Brasileiro ou, sei lá, a Copa do Brasil, entendeu? Porque primeiro é no estadual. A questão é no estado. Não se expande para nacionalmente. Quem tá em casa ou assistindo a gente, não sei, em qualquer lugar aí, acha que deveria ser também em outras, né, no geral ou Sim, só no Campeonato geral. Mineiro? Porque, por Geral. exemplo, aí você tem um jogador aí que foi expulso. Se o cara muda de time, ele não vai ser suspenso. Sim, até eu tava lendo a Ele não vai ser mensagem. punido. Se ele vai para um outro clube, se ele troca, ele não vai disputar o Campeonato Mineiro no que vem, Verdade. ele tá livre, né? Claro que a gente tá falando aqui o que a gente acha, tem que cumprir o que tá na lei, né? O que tá no regulamento e o que tá na lei. Mas assim, eu acho quebrando pra essa confusão que os caras armaram. Em outros estados eles estarão livres para Então. atuar. Se voltarem a atuar em Minas Gerais no período de 2 anos, aí eles precisam cumprir essa punição. Então é isso, eles podem mudar de clube e atuar, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas em Minas eles vão precisar cumprir essa punição, que será discutida ao longo dessa semana, né? Você já viu muita briga assim no campo, Hernan? Aquela do Penharol, você tava? Não, ela não. Mas você já viu, qual foi a pior, assim, que você já viu? Aquela do Felipe Melo.
Ó, de briga generalizada. Galatasaray, se não me engano. Lembrada. Eu não tava lá, mas acho que essa do Palmeiras e Penharol foi. Tava lá nesse? Não tava. Era o Edu Menezes que tava. Porque aí virou pra arquibancada, lembra? Os caras queriam pegar a torcida do Palmeiras e foi a organizada do Palmeiras até que segurou ali o portão. E foi pro vestiário depois, você lembra? As cenas que eu já vi de filme de terror, que pra mim elas não saem da cabeça. É aquele Boca e River, mas ali aconteceu antes de chegar no jogo, não foi uma batalha campal. Foi no túnel, né? Foi no túnel. Verdade. Eu me lembro assim de chegar perto do vestiário quando os caras já estavam lá dentro e ter um cheiro muito forte. Você tava lá nesse? Tava. Na Bombonera? Tava. Não, foi no... Não, esse foi no Monumental. Na Bombonera foi da chuva na semana anterior. Verdade. Foi isso? Foi. E aí, e assim, era um cheiro muito forte e era muita gente chorando. Tipo assim, não só torcedor, chegando no estádio, tinha muita... Porque assim, final de campeonato, vai muito familiar de jogador, né? E os caras estavam chegando no vestiário ensanguentados. E aí ficava um desespero, porque muita gente queria atravessar um cordão de policiamento lá que tinha para entrar no vestiário, para chegar nos bastidores ali do estádio. E muita gente chorava, você ouvia muito grito de mulher, de familiares e tal, por causa dos jogadores. Porque o que chegava era imagem de tipo, dos caras destruídos. Galera, desculpa, galera, rapidinho. Essa parte aqui do goleiro do Atlético Mineiro, quando ele, né, defende, é agredido assim, entre aspas, né? Aí ele vai em cima do jogador e fica atiçando. Aí quando ele levanta, vai aquela arruma de jogador pra cima dele, o que acontece? Ele tipo se encolhe, fica comigo, não fez nada, só que achando que não ia acontecer nada de grave. Cara, eu acredito que até ele se surpreendeu com o grau que chegou, a galera já foi chegando, agredindo ele, e aí começou, generalizou tudo, entendeu? Então, foi bem sinistro mesmo isso aí, hein? Lá dentro. Sim. Tipo assim, o Pablo Pérez, que na época jogava no Boca, que era o capitão do time, um dos capitães do time, ele chega com o rosto totalmente desfigurado, porque estoura uma bomba e dá o estilhaço na janela, no rosto dele. E aí eu me lembro que na época, assim, aquela coisa, vai ter jogo, não vai ter jogo. Ficou demorando lá horas, né? Eu lembro que a gente ficou na época no ar 5 horas e 40. Quando isso? Eu não lembro E aí não. não teve jogo. E aí no final das contas não teve o jogo, mas assim, foram cenas bem marcantes. Diferente de uma batalha como foi essa do Mineirão, mas assim, acho que a que eu vivi lá em Buenos Aires foi muito mais tensa do que essa. Essa é a tensão da porradaria na hora ali e tal. Sim. Mas não se compara a sangue, a estilhaço. Você não sabe. Sabe que essa galera tem que ser punida mesmo, valendo para todos os jogos, porque o que esses jogadores fizeram em campo, vocês concordam comigo? Pode falar nos comentários aí. Sendo que ele até mesmo pediu pra gente comentar, né? Eu tô comentando daqui, apesar de eu estar fazendo o corte, eu tô dando minha opinião daqui. Eu acredito que se eles fazem isso nesse jogo aí, eles não vão fazer no Brasileiro, ou numa Sul-Americana, ou numa Libertadores, ou numa Copa do Brasil. Então, qual a diferença de punição não fala de campeonato não, punição é dada a quem infringe uma lei, e eles infringiram a lei do futebol. Eles fizeram algo terrível, cara. Eles não podem continuar impune e punir só para Minas Gerais. Não existe isso. O que eles fizeram ali foi uma visão de selvageria para todo o mundo ver, cara. O mundo todo tá vendo isso aí, né? Pode até viralizar e sair lá fora. Eu não sei nem como é que se chegou lá fora, mas se chegar pode viralizar. Então, a punição não tem essa de campeonato estadual, não. Tem que valer para todo o Brasil, na minha opinião. Fala vocês aí. Se vocês acham que eu tô sendo rígido demais também. Se a pessoa tá cega ou não. E só explicar essa questão da punição, até estava conversando com o Borges aqui, o STJD pode julgar o recurso da defesa, entendeu? Se a defesa entrar com recurso, isso vai passar de segunda instância, aí o STJD pode ser acionado. E qualquer decisão tomada lá só vale para eventos da Federação Mineira. Só explicando essa possível punição que vai acontecer, mas inicialmente só vai ser cumprida no campeonato estadual.
O pessoal tá lembrando, claro, do Palmeiras e Corinthians de 99. Aí o Matheus mandou aqui, olha, se alguém brigar na rua assim, é preso. Então também tinha que ter uma punição nesse sentido. Tá repercutindo aí em Portugal, Bruno? Eu nunca vi, muito honestamente, em 10 anos de Portugal, nada parecido como aconteceu ontem no Mineirão. Eu presenciei como jornalista no Estádio do Dragão há 2, 3 anos. Teve lá uma pancadaria, Porto Sporting. Aliás, até marcou muito um jogador brasileiro, Matheus Reis, que por pouco não foi para o Corinthians, agora no começo do ano foi para o CSKA da Rússia. E ele, enfim, discutiu com a quem a gente fala apanha-bolas, né? Mas já esqueci agora a expressão no Brasil, o Gandula. Ele brigou com o Gandula, depois brigou com o diretor esportivo do Porto, os jogadores brigaram, mas nem se compara com o que aconteceu ontem. Já vi muita briga de torcida, antes do jogo, durante o jogo, coisa pesada mesmo, coisa de muito sangue, muita pancada. Aí ele atiçou. Como aconteceu ontem no Mineirão, nunca vi muito honestamente de perto, né? Já vi muita coisa, enfim. Esse fatídico ou histórico Corinthians e Palmeiras, do Edilson com o Paulo Nunes, acompanhei da televisão. Não estava nem como jornalista, não tinha idade para isso, tampouco como torcedor, porque não morava em São Paulo. Mas na Europa, respondendo diretamente a pergunta, nunca vi nada parecido, honestamente. Felizmente. Aí tem gente que tá achando legal, o Douglas mandou aqui, mas cara, como você acha que é legal? Claro que não. Sem noção. Não, o que eu tomei de xingo, falei aqui antes de iniciar a live, né? Galera, com todo respeito, a galera que fala que isso aí é legal ou que se diverte com isso é porque tá acostumado a viver assim, sai pra balada, sai pra curtir na rua e tá propício a brigar também, a fazer a mesma coisa, entendeu? As pessoas de boa índole, pessoas de família, homens de família que saem até pra se divertir com seus amigos, eu mesmo quando saía pra balada, antigamente quando eu não era cristão, né? Um tempo muito atrás, graças a Deus agora eu sou um servo de Deus, mas antigamente quando eu saía pra balada, quando tinha confusão entre os meus amigos, eu apaziguava, eu não botava pilha e nem ia, entrava na briga, entendeu? Sempre fui aquele cara de separa, não, deixa pra lá, entendeu? Agora, essas pessoas que curte e acha legal isso, fica fazendo piadinha boba, porque não é o tio dele que tá ali, não é o irmão, não é ninguém da família, né? E porque não apareceu nada de gravidade assim, em termos de lesionar a cara de alguém, ou alguém perdeu o dente, ou sei lá, cara, aconteceu alguém de parar no hospital, entendeu? Mas mesmo assim, graças a Deus, não chegou a esse nível, mas a gente tem que ter consciência de que isso é grave sim, a gente não pode brincar com isso, a gente não pode alimentar isso aqui como algo, não tem graça se não tiver briga dentro de campo. Não existe isso, cara, não existe. Pessoas de boa índole, pessoas de caráter, nunca vai legalizar isso aqui não, cara, nunca vai. Então, essa minha visão aqui, eu já vejo que o STJD, a CBF, os responsáveis pelo futebol, tem que pegar isso que aconteceu e tirar como exemplo e aplicar a pena mais gravíssima do futebol aqui no Brasil. Porque de último caso, assim, algo terrível dentro do futebol que aconteceu foi isso aí. Vocês concordam comigo? Então, tem que ter uma punição bem grave aqui, tá? Bem grave mesmo. Cara, os caras falam assim, não, isso é futebol raiz. É nada. Precisando disso. Pô, não é legal. Os caras são exemplos para muita gente. E aí a gente fala de torcida, ontem tava 50%, 50-50 no Mineirão. A gente quer ver cada vez mais isso ser normalizado, a torcida dividida, a união das torcidas. A gente vê em São Paulo que quer voltar a torcida visitante. Mas quando a gente tem esse tipo de atitude em campo, afasta cada vez mais essa união das torcidas, sabe? Verdade. Então, você pode gostar, não, é legal, faz tempo que a gente não vê isso. Não, na hora você dá risada, mas não é legal. Não é legal. Claro que não. E isso inflama mais a torcida, os caras vão brigar nas arquibancadas, vão brigar fora do estádio. E antes do jogo a gente tava falando assim, pô, não foi você, né, que falou? Poxa, tomara que as duas torcidas curtam, aproveitem esse momento assim de chegar a um estádio dividido novamente. E aí acontece em campo aquilo. Tem lá no Grenal também teve torcida do... 23 expulsões, meu. O outro era meio a meio. Mas assim, é difícil, né? Porque a gente fala tanto de voltar até as torcidas rivais aqui em São Paulo, que é algo que me parece que está próximo de acontecer. Mas aí, de repente, os caras lá dentro não dão o exemplo, né? Então, fica difícil. Fica complicado. Tem que punir o goleiro do Atlético, mandou o André. Não só, né? Aí é todo mundo, né, gente? O Lianco tá falando aqui, o Carlos, não entendi o que ele falou.
E aí, nunca vai rolar torcidas juntas, nem o jogador faz a parte. É isso, né? É isso, essa pô. confusão toda. Quando a gente acha. Os caras, o Lianco entrou ali dando o voador e depois os caras foram tudo. Quem podia, ela tirou a casca do Lianco, hein, Felipe? Os caras estavam mordidos com o Lianco, né? É que o Lianco, ele é um cara que ele é muito provocador, né? Ele é brigão, isso que ele é. Também nas redes sociais. E aí ele não Contra o Vasco, ontem, né? Mas aí ele partiu pra briga. Queria quebrar todo mundo. E deu e tomou também ontem, né? O alvo foi o Lianco, deu pra ver ali como a galera foi mordida pra cima dele. Oi. Mas no caso do Lianco, eu não quero cometer aqui o erro de acusar injustamente, mas tem muita imagem aí que dá a entender que ele, quando entra na briga, ele cospe na cara de um segurança ou de alguém do Cruzeiro. E por isso depois piorou a situação, ou seja, foi um ato muito mais covarde, né? Basicamente, isso se comprovada Verdade, essa questão, mas pareceu meio claro nas essa eu não imagens sabia, não. que eu vi que foi um cuspe, não foi só uma questão de briga, discussão. Que isso? Ele meio que, na covardia, apelou para outras coisas. Covardia também bater os caras de costas, né? Tem muita gente mandando isso de mensagem. O Alonso no Wallace. Teve isso. Costas, O Christian no Lianco, o Lianco no Romero, os caras de costas. Tem que punir todo mundo, cara. Punir todo mundo. Também aí, né? E o Coelho ficava segurando o Lianco, cara, e puxando o Lianco e os caras batendo no Lianco. E o Coelho segurando. Você solta o cara então, pô. Ou você protege ou você solta, mas não ficar segurando pros outros bater.